Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 17 de junho, e antes que eu comece a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando aqui em relação ao dólar, hoje setup do Renko de regra de coloração que a gente teve. Primeira cor aqui a gente não faz nada, tá? E aí deu cor de compra, o primeiro minuto aqui do dia praticamente, eu não fiz nada de Renko hoje, se tivesse feito aqui teria estopado, a venda também. A compra já andou alguns pontos, vamos ver quantos pontos aqui. Vamos ver até a máxima, uns 13 pontos, a venda teria estopado. E a compra aqui de novo andou uns 18, quase 19 pontos, bem interessante. A venda aqui alguns pontinhos, uns 7 pontinhos, compra estopou, venda estopou, compra teria estopado também, venda também. Aí começou aqui a zoeira, né? Ruído demais. Aqui também andou praticamente nada, aqui também. E aí essa compra já andou mais, uns 20 pontos aqui. Essa venda também andou aqui uns 14 pontos e essa compra já no fim do dia também. Então teve ruído aqui um pouco no meio do movimento. Se a pessoa tivesse tido o azar, né, de entrar, infelizmente, justamente nesses ruídos, teria levado stop. Porque algumas apenas aqui hoje foram boas, mais movimentos de compra. Essa venda aqui nem vou considerar que foi pouco. Teve essa compra, essa venda aqui pelo menos, e essa compra aqui no final do dia. Então, mais movimentos de compra deram mais pontos hoje. E aí, falando em relação ao gráfico de candle, e que a gente teve aqui. O macro situação, até tinha comentado no estudo semanal, né, inclusive está no meu canal, que nós temos duas regiões importantes, justamente hoje aqui houve essa trava, né, nessa região aqui e essa região aqui. Dois caixotes de cor fúcsia que eu tenho, simbolizando a possível região de lateralidade. E aí a gente teve aqui o primeiro candle do dia muito forte, variação aqui, assim, fora do normal, né, de abertura, 40 pontos, não tinha uma notícia assim, nossa, abril vai ter uma notícia em 9 horas, não era. Pode ter sido o movimento do Boletim Focus, tá? Pode ter sido. Só que depois desse candle, o movimento morreu, não tinha o que fazer. Olha como que ficou horrível. Aqui, caçar reversão depois desse candle aqui, infelizmente não preenche critério, tá? Não tinha nem confluência para caçar reversão. O movimento começou a formar barras muito pequenas, volume baixo. E aí as médias foram se aproximando e não conseguia jogar para cima, mas também não caía. O preço ia renovando o máximo aos pouquinhos, mas subindo em forma de canal. E esse canal nessa situação pode ser deriva. E chegou nessa região dessa máxima, que é importante, né? Pegou essa liquidez aqui, pelo menos esse topo, porém travou nessa resistência aqui. E aí o movimento respeitou essa região de resistência e voltou forte. Esse retorno aqui, esse retorno forte, a gente pode até pensar em setup da média de 80, né? No caso, nós temos confluência aqui. Para pensar em gatilho, vamos ver, 2 minutos. Teve gatilho? Pode ter sido esse candle, tá? Se a pessoa tiver intenção de comprar. Porém, lembrando, situação macro, eu não estou confortável com movimentos de compra de dólar, tá? De qualquer modo, parcial obrigatória na média de 20. Teria risco retorno, depois a gente marca aqui retração desse movimento. Parcial depois obrigatório no 61 de retração, terceiro nível. E depois conduz de forma técnica que poderia ser no topo do dia. Então, talvez uma operação aqui em relação ao setup do 80. Eu não faria, não estou caçando operação de compra de dólar. O movimento depois voltou para cima, começou a ter muito candle de rejeição, doji, muito próximo aqui. E aí testou a máxima, tá? Testou a máxima aqui, já houve rejeição, e aí a gente vê que começou a ter gap entre candles, o volume muito fraco, muito candle de rejeição muito próximo, doji, rejeição, enfim, horrível. E o cenário aqui fechando próximo da máxima do dia, e próximo da máxima do ano também, próximo de região muito importante. Infelizmente aqui então, dólar confirmou esse cenário de testar essa máxima aqui, desse caixote fúcsia. As médias no macro estão já sem tendência, nós podemos ver que a 200 está aqui no meio, praticamente trabalhando em forma de onda, né, flat. E o preço está cruzando ela, cruza ela para cima, testa ela, vai para baixo, agora vai para cima e deve ficar assim. E aí, aproveitando para falar do que eu vejo para amanhã, né, em relação ao gráfico aqui. Então, em relação a amanhã, só mudar o tempo gráfico aqui para a gente ver o diário. O diário está acontecendo um BO complicado aqui. Está fazendo um pullback da média de 9, essa média azul aqui, também, né, com troca de polaridade dessa região. Só que esse pullback, se fosse 5 minutos, por exemplo, eu compraria esse pullback? Não, de jeito nenhum, porque está com LS ativo aqui no diário, está longe da média de 20,
Então eu não compraria de jeito nenhum. Só que esse pullback aqui tá com cara que vai renovar essa máxima. Tá muito na cara aqui. E essa máxima tem liquidez. Só que pode ser rompimento falso, depois volta. E é bem provável que esse rompimento aconteça, porque semana passada, inclusive, eu até citei, né? Que tem muitas ordens, tem um nível de preço muito cheio de glitter. Atenção, região assim de interesse que é o 5,50. E 5,50 está praticamente aqui nessa região. Então, tá aí na cara para chegar. Um preço muito importante. Então, não duvido que venha chegar não ao longo desse mês, tá? Porém, pensar em movimentos de compra ainda tá muito, muito complicado. O semanal está esticado, olha o semanal ativo, o LS. Não é normal o semanal ativar o LS, tá? De qualquer modo, o movimento ainda segue extremamente esticado. E aí, falando aqui em relação ao gráfico oficial, algumas coisas que eu preciso comentar. Essa LT aqui embaixo eu ainda vou deixar ela, tá? Porque pode ser que respeite. Vou também copiar essa LT pra cima aqui. Vou deixar nessa região aqui de topo. Pode ser que talvez chegue lá, mas eu acho difícil porque vai ter Keltner aqui em cima. De qualquer modo, meus caixotes de fúcsia, né? São as nossas regiões mais importantes da manhã. Vamos ver se já vai abrir respeitando. Vamos supor que abra com um gapzinho simples ou com gap de baixa, vai indicar que essa região está forte. Se já abrir rompendo, já vai pegar liquidez, tá? Já vai pegar liquidez. Infelizmente, o movimento do dólar vai estar mais um dia com tendência muito forte de alta, infelizmente. Mas situação aqui já começando a indicar talvez até uma lateralidade. Tem essas regiões marcadas, tá? Em relação aqui à MED 20, olhando só a MED 20 e 200, por isso que a gente vê que possível lateralidade já está formando. Porque a MED 20 já está começando a ficar flat em relação à MED 200, não tem tendência clara. Então, toma cuidado em relação a isso aqui. IFR também está ativo, tá? O diário aqui, o diário está ativo, o semanal também está ativo. Então, tomar cuidado em relação a isso. Já o índice, setup aqui, falando de hoje, de regra de coloração, renko, e que a gente teve. Puxar aqui, dia 17 de junho. Abertura muito estranha. Pera aí. A abertura foi assim mesmo. O movimento aqui, ignorar essa parte aqui. E aí houve essa troca de cor no primeiro minuto, né? Então a gente não faz nada na primeira cor. Trocou para compra, era umas 9h10 mais ou menos. A gente vê como que ficou muito travado, não andou. Estopou praticamente, estopou. Estoparia também, andou quase nada. Já essa venda aqui teria andado mais alguns pontinhos. Essa venda aqui, se eu puxar, uns 320, mas pouca coisa no geral. Essa compra aqui, uns 270, pouca coisa também, eu acho, para a volatilidade normal do índice, que é pouca coisa. Aqui 380 e aqui no final essa compra já andou mais, aqui uns 790 e no fim essa venda aqui também. Então teve alguns ruídos antes da abertura do à vista, algumas coisinhas aqui ruins, mas depois da abertura do à vista já teve um movimento mais conservador, assim, interessante para entrar no renko, mas eu também não fiz nada, porque ainda quando estava dando talvez até troca de cor para venda, eu não estou confortável para caçar vendas no índice. E quando estava dando troca de cor para compra, não era uma região interessante. E o movimento do dia foi bem estranho, aí eu já vou mostrar aqui como que foi. Em relação ao macro, o que nós tínhamos aqui? Gráfico oficial, tem esse canal de baixa, né, pelo contrato atual. E aí, em relação à sexta-feira, eu comentei que fechou muito próximo da média 200, todas as médias estão sem tendência. E que a gente precisaria esperar as médias aqui fazer alguma direção para pensar em alguma coisa de tendência, né? E a gente não teve nenhum gap relevante hoje, só que esse gap já praticamente, primeiro candle foi lá em cima, voltou. Então foi forte, igual o dólar. Primeiro candle do dia praticamente engolfou boa parte do movimento, quase 1000 pontos de variação, é muita coisa. Essa questão do boletim Fox pode realmente ter afetado. Pensar em reversão aqui logo depois do primeiro candle, não tem critério para reversão, não vou caçar compra aqui. Por que eu vou caçar compra? Eu vou pensar setup da VWAP. Por que eu tenho que caçar setup da VWAP de venda se o setup que eu backtestei é para comprar em direção à média de 200? Não vou caçar venda. E aí o movimento acaba renovando o fundo, só que renova de uma forma muito estranha. Acabou sendo um rompimento falso. Volta, e aí chega a abertura da vista. Aí o à vista foi muito louco, porque esse candle abriu aqui, foi lá em cima, tentando romper a 20 e voltou forte formando esse PC. Vou vender nesse PC? O macro está esticado, eu não consigo vender. E se eu for marcar aqui retração, o problema não é retração. Se eu for marcar aqui em relação ao candle com o stop, o risco retorno para eu estar para a região de fundo pelo menos, só que eu não vou caçar a operação de venda com
com esse movimento macro, infelizmente. E aí teve o movimento da volatilidade da abertura, né? E aqui o stop, poucos pontos, realmente poucos pontos. Mas em relação ao dia em si, a gente estava pegando um stop que era de um candle que estava engolfando isso aqui tudo para trás, ó. Era quase 1 hora de movimento, um candle engolfou tudo isso aqui. Então eu estou pegando uma volatilidade. E aí acabou renovando fundo. Só que essa renovação aqui, pelo menos não vejo nada para fazer nesse fundo. Tentou respeitar aqui o fundo macro que nós temos do ano, né? Voltou, fez um movimento muito forte. Eu nem considero isso aqui pullback da média 20, porque atravessou a média 20. Então, por isso, nem vejo o 30, por exemplo, como gatilho, tá? Porque vamos supor que a média de 20 estivesse aqui. Aí, talvez o 30 pudesse ser gatilho de venda, só que o macro ainda não favorece o movimento de venda. Então, nós tivemos aqui um pullback muito agressivo, que aí nem tem como eu preencher aqueles critérios para pensar em venda aqui. O movimento testa o fundo, respeitou o fundo, fez o respiro e aí foi o movimento de pullback para talvez renovar a tendência. Só que esse pullback aqui, o recente, foi agressivo também em relação à média 9. E aí ficou testando fundo, testa, não sai desse fundo. Aí renovava fundo, voltava, fazia mais um pullback. Eu vou vender esse candle aqui. Esse candle já está indicando que está com dificuldade para cair. Se tivesse que cair, já era para ter caído. Então o cenário aqui que já está para talvez até derivando. E aí está renovando fundo. Isso é uma coisa muito importante, tá? Na minha visão, para não pensar em talvez contra-tendência de falhas aqui. Porque a média 9, pelo menos, não é que a média 9 esteja ancorando. Ela está fraca. O problema é que tem deriva. Então, o movimento pode continuar caindo assim, dentro dessas extremidades dessas duas LTs. Então, era importante aqui que parasse de renovar fundo. Agora que parou de renovar fundo. Só que o agora já imediatamente já corrigiu. Então, não deu nem oportunidade do preço ficar um pouco de lado e depois subir. Simplesmente travou aqui, do nada, e foi. O que pode ter travado aqui? Talvez do primeiro candle para baixo? Com certeza não, porque esse primeiro candle aí foi enorme. Se eu marcar aqui, o 100% tá lá embaixo, que é a região importante. Não tinha suporte, né? Que o suporte já tinha sido rompido. Então o movimento realmente estava derivando. Mas enfim, voltou. Passou por cima da média de 20. Nós podemos pensar em compra aqui nesse candle 45? Não tem risco retorno. VWAP na cara, 50 na cara, 80 na cara. Não tem risco retorno. Foi subindo, subindo, subindo. Pegou a liquidez aqui. Tanto é que essa barra teve essa sombra, né, de liquidez. E aí pega essa liquidez aqui também. E aí essa região era a região da média 200, não só isso, mas temos que considerar também retração do dia, marcando daqui, era a região de 61 de retração, então o Trap Zone começou aqui também, tentou romper o 61 de retração e voltou. E aí as médias aqui praticamente já estavam sem tendência, em torno da média 200, movimento bem feio, indicando mais um dia como foi quinta, como foi quarta, como foi final de terça-feira, movimento como por exemplo na sexta-feira foi isso aqui, hoje foi isso aqui, então sem tendência. O movimento da primeira pernada do dia foi essa, né? E depois o preço trabalha dentro dessa pernada do dia. Então, como a gente teve aqui na sexta-feira, a gente teve pelo menos essa, e depois o preço ficou trabalhando aqui. Então, não foi um dia de tendência, infelizmente. Sendo assim, eu não vi nenhuma operação, um gatilho interessante, seguro. Interessante, seguro, conservador aqui para se fazer em relação à análise técnica. O movimento início do dia a gente vê que realmente estava no fim aqui um grande canal. Isso aqui é importante para ressaltar, que no fim então a média de 9,20 não estavam fortes. Era a estrutura aqui que estava respeitando. E aí depois no fim do dia acaba formando uma outra. Fair Value Gap a gente nem teve aqui nessa pernada. Essa pernada de alta foi bem saudável. Aqui tudo também foi saudável, movimento bem tranquilo. Volume bem baixo hoje, tá? Muito, muito baixo mesmo. Bem complicado. Mas em relação à variação, a gente teve uma variação interessante, mas eu nem vou considerar em relação à máxima do primeiro candle, porque ali foi apenas volatilidade, vou considerar aqui da abertura mesmo, uns 1.100 pontos igual sexta-feira, então foi uma variação baixa, tá? E aí em relação para estudo macro aqui, em relação ao gráfico, em relação ao macro, o que eu posso esperar aqui? Ainda esse canal, só que aí vou atualizar uma LT que eu tinha excluído do estudo semanal, que era essa aqui, aí eu vou deixar de novo, porque tá meio que sendo os 50% desse canal de baixo. Não sei se vocês sabem, mas tem uma ferramenta que eu usava muito, mas hoje eu não vejo essa necessidade, que chama canal de Fibonacci. É só marcar essa extremidade aqui, marcar isso daqui, e aí o meu tá pelo menos editado, né? Isso aqui é como se fosse fibra inclinada, nós temos aqui 50%.
Aí o 50% é uma região bem interessante, onde o preço tende também a travar. É uma região assim, o 61 também, olha, não, é apenas 50%, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Então nós estamos trabalhando na região de 50% para baixo, parte inferior aqui. O preço está caindo em canal, esse tipo de canal é uma deriva, e essa deriva aqui a gente vê que está renovando o fundo. Então teve um fundo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Está renovando o fundo, porém com distâncias pequenas e demorando muito. Está gastando uma média que todos os dias está renovando o fundo, porém é uma renovação com poucos pontos. É uma distância curta em relação ao fundo anterior. Então aqui indica que por mais que esteja caindo, o movimento de queda não está aquela coisa toda igual a gente teve lá atrás, de tendências mais fortes, tá? Isso é importante ressaltar, porém ainda, infelizmente, sem sinal nenhum de uma correção. Tá complicado. O cenário aqui, as médias nos 5 minutos já estão indicando um movimento meio fraco, tá? A média de 200 aqui tá no meio do preço. Em relação ao Ibov, se a gente for ver o diário de hoje, fez um candle que renovou a mínima de ontem e aí fechou com rejeição inferior. E o LS praticamente quase ativou de novo. E uma coisa que eu aprendi com o Vlad, né, achei interessante, que quando nós temos esses dojis nessas regiões aqui, por exemplo, e temos a renovação de fundo aqui, e a renovação pelo menos, né, o dia de hoje não fechou abaixo da mínima de ontem, fechou dentro, a gente pode esperar essa mesma magnitude, pelo menos, para cima, tá? Ou seja, em tese, esse estudo que ele fez, não sei se é do... ai, meu Deus, Larry Williams, tá? Acho que era uma coisa assim que ele comentou um dia, que ele analisa isso no diário, e aí ele estava comentando que a possibilidade de testar aqui é grande nesses casos. Um doji que foi rompido na mínima, não fechou abaixo dele, pode ser testado a região de sua máxima, a mesma magnitude aqui ser rompida. Pelo menos, tá? Então, vamos ver como vai ser em relação a esse doji. Aqui, vamos supor, esse doji aqui, já não posso considerar isso porque o dia seguinte já fechou acima do doji, tá? Em relação a esse daqui, ó, vamos ver um teste. Esse daqui, o dia seguinte, a gente teve o rompimento e fechou dentro. Então, a gente pode esperar para cima. Olha lá o que aconteceu. No candle 108, o movimento praticamente testou, né? A região aqui rompeu, mas acabou não sendo uma correção aqui realmente clara. E aí o movimento voltou a cair. Então, uma coisa interessante que eu vi, que de vez em quando acontece aqui no diário, em umas regiões importantes, como aconteceu aqui, mas eu nem lembrei disso aqui na época, mas apenas por curiosidade. Essa aqui não adianta, porque então o candle aqui 111 fechou acima do doji, e nós temos agora esse candle aqui. Só que a distância hoje foi bem tranquila. A gente pode ter mais amanhã, mas a gente pode esperar, por exemplo, um rompimento da máxima aqui para cima. Então a gente pode ter um movimento de correção, de subir aí 1% mais ou menos. 1% é pouca coisa, tá? Se preparar em relação a isso. Fora aquelas coisas que eu falo no estudo semanal, que tá esticado, blá blá blá, e aquelas coisas de sempre, que eu não, assim, toda semana eu tô tendo que falar todos os dias. Em relação a algumas coisas aqui de macroeconomia, achei interessante esse Alfredo Menezes, não sei se vocês conhecem, mas esse cara é sensacional. As entrevistas dele no YouTube, podcast são incríveis, tá? São sensacionais. Ele tá fazendo um comparativo lá do site da B3, que informa sobre os contratos em aberto, né? Que é uma informação que eu pego em relação ao índice, pelo menos eu não colho as informações do dólar. Ele somou o dólar, eu não sei se foi ele, na verdade não foi Buyside Brasil. Na verdade, pode ter sido ele, mas ele pegou a fonte, né? Aqui ele juntou o dólar, o mini, o DDI, que não sei o que seria esse DDI, mas o swap. E aí o movimento, ele estava comentando aqui que o estrangeiro, nos últimos 10 anos, está comprando muito, tá? Está comprando muito dólar, linha verde. Muito, muito dólar. E os bancos, né, estão fazendo meio que a contraparte aqui. E aí, tomar cuidado em relação a isso, tá bem estranho mesmo. Desde 2022, disparando, e aqui nesses últimos 2 anos aí, tá subindo mais ainda. E aí, em relação a hoje, muitas pessoas comentando que foi bem estranho, volume baixo, um dia, assim, perigoso. E esse caso aqui, essa pessoa, o Argon, né, comentou sobre como que o primeiro candle meio que estraga, né, o resto do dia. O primeiro candle do dia no índice dólar foi muito forte. E aí, aberturas assim, com grande volume no primeiro movimento, costumam alterar a dinâmica de trade do dia e deixar a leitura mais complexa. E aí a paciência acaba sendo a palavra do dia. Infelizmente, realmente, o primeiro candle, quando acontece isso,
É muito chato depois, porque fica muito complexo. Lá fora, movimento totalmente diferente, como sempre nesses últimos dias. Lá fora até renovou o máximo, o S&P, novamente pelo Nasdaq, novamente aqui eu acho que foi a... Até que hoje não foi a Nvidia, tá? Mas foi Nasdaq que puxou principalmente. E aí o S&P renovou de novo. Aqui nós já temos alguns dias consecutivos de alta, isso aqui não é normal, tá? Cuidado com isso aqui. Revejam, talvez, o estudo semanal que eu fiz, que eu comentei algumas coisas em relação ao S&P. O Vlad também fala de algumas coisas. E aqui o EWZ nosso foi um dia de queda, mas um dia de queda fechando com queda positivo, tá tentando renovar fundo, porém travando. E o volume tá caindo. Já em relação ao VIX, bem positivo, quer dizer, bem tranquilo hoje, tranquilo em região de calmaria ainda. Petróleo hoje subiu e por isso que nós tivemos a Petro hoje virando para cima, segurou o índice, tá? Já aproveitando para mostrar aqui, Petro hoje ajudou, o movimento não cai tanto, mas principalmente o setor financeiro. O setor financeiro realmente segurou a ponta aqui para o Ibov não cair tanto. Porque os DIs estavam positivos, não acima de 1%, mas estavam pelo menos positivos. O Vale estava caindo em relação às ações que mais puxaram foram essas aqui, em relação à queda, porque foi um dia de queda do Ibov. Não é uma queda tão forte, mas é uma queda importante, mais uma soma, né? Mais um dia de queda aí. E as ações positivas, hoje Itaú simplesmente segurou muito o índice. Performou muito bem. E eu acho que se for comparar em relação a pontos aqui, a gente teve um movimento meio estranho hoje, sem uma atuação de outras grandes empresas. Então, o Itaú hoje segurou a ponta quase que sozinha, tá? Se for ver em relação ao campo negativo, nós tivemos muitas ações aqui no campo positivo, mas com poucos pontos. Mas se você for somar mais uma, vai virando um grupo de ações que no fim vai puxar muitos pontos. Então, acaba que, vamos supor, essas três aqui primeiras, mais ou menos a Itaú anulou elas. Redditor, Eletrobras, por exemplo, e a Vale. A Itaú, o movimento da Itaú anulou elas. E as outras? E as outras aqui, acabou puxando o movimento para baixo. Então, é uma coisinha que eu tô gostando de acompanhar ultimamente em relação a pontos. Bem bacana isso aqui, viu? O dólar já achei que subiu demais hoje, quase 1%, muita coisa. Tô avisando, cuidado, tá? 4,50. 5,50. Tá aí na porta, faltando quase uns 70 pontinhos. E praticamente voltando pra cá. O minério de ferro hoje caiu, e aí por isso que também a Vale deu uma puxada pra baixo hoje. Puxada normal. Juros americanos lá fora levemente positivo. E aí pra amanhã, o foco de amanhã, na verdade de amanhã nem tem muita coisa, tá? O foco é porque amanhã é pré-feriado nos Estados Unidos, então alguma coisa pode acontecer de estranho ou nem acontecer, pode ter volume muito fraco. Já começou com volume fraco hoje, pode ter amanhã também, só porque quarta-feira tem feriado. Só que quarta-feira tem decisão, a taxa de juros aqui, viu? E aí amanhã temos notícia 9h30, mas não é uma notícia tanto assim de movimentar. Mas tomar cuidado, alguns discursos depois. E só isso. Então, assim, um dia tranquilo. Mas o foco é quarta-feira com notícia aqui e feriado nos Estados Unidos. Atenção, tudo pra isso. Acho que era só isso que eu tinha que falar hoje, então. Então, bora ver como que vai ser amanhã.